agora eu já estou com ela aqui no nosso sofá, ela já está conosco e eu quero fazer a apresentação devida a ela. Júlia de Lima, muito bem. Eu converso com Júlia de Lima agora, que é produtora executiva aqui na IPP, atuou como repórter no Jornal Notícias do Bem. Vocês já viram esse rostinho aí dela, com certeza aqui nas telas da IPP TV. Ela acabou de se formar em jornalismo, ela alcançou nota máxima com excelência na entrega do seu trabalho de conclusão de curso TCC pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste trabalho, ela produziu um documentário chamado Não Me Peça para Lembrar. Muito emocionante esse documentário, gente, que ilustra a rotina dos portadores de Alzheimer e seus cuidadores. Por meio de uma narrativa humanizada, a peça exibe o cotidiano de uma idosa portadora da doença e de sua família, evidenciando a relação com a cuidadora. Então, hoje nós estamos falando aí do Fevereiro Roxo e eu convidei a Júlia para participar aqui conosco, para falar desse documentário dela, e eu já dou as boas-vindas. Ju, seja muito bem-vinda, que alegria que você está fazendo parte conosco aqui do Mulher 360. Obrigada, Dani. Um prazer participar do Mulher 360. Estou muito feliz com essa oportunidade. Acho que vai ser uma boa forma da gente conscientizar um pouco mais sobre o Alzheimer. E vamos nessa. Muito bem. E Ju, conta pra gente, fazer jornalismo e ao mesmo tempo tratar sobre uma questão da área de saúde. Como que foi isso para você? Bom, foi um processo novo. Durante toda a faculdade, todo o curso, eu não tive muito contato com a área de saúde no jornalismo. É até uma área um pouco mais longe, geralmente não é a mais favorita, que o pessoal mais opta por falar. A ideia surgiu no começo do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu sempre tive em mente que eu queria falar sobre um tema que tivesse uma pegada mais social, que levasse para esse lado mais humano. Então, esse foi o meu primeiro ponto, foi aí que eu decidi. E por que Alzheimer? Minha bisavó, Leopoldina, ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2005, quando ela tinha 89 anos. Lentamente, a doença foi progredindo, ela perdeu sua capacidade motora, sua memória foi totalmente comprometida e com 92 anos ela faleceu. Por isso, falar desse tema é muito importante para mim, muito importante para conscientizar sobre a doença, sobre as formas de prevenção, de tratamento. E também por que é legal falar desse tema. Existe um estigma muito grande em relação ao Alzheimer. Muitas pessoas usam termos errados para falar sobre a doença, como demência, como caduquice, loucura. Mas isso prejudica, porque faz com que a população não saiba as informações básicas da doença. Então, eu acho que é uma boa forma da gente tratar desse assunto. É verdade, Ju, e a gente vê, né, com quanta profundidade você trata desse assunto, porque na verdade a gente vê que é saúde pública, né? E como os casos de Alzheimer, eles têm aumentado, como os casos, né, e até mesmo para as pessoas entenderem, né, de que forma isso se dá, como que começa o processo, porque é lento, mas é uma doença degenerativa, é uma doença que não tem cura, né, Ju? Mas ao mesmo tempo, você viveu na sua família, eu tenho vivido também atualmente na minha mãe com minha avó. Falo que é um tema assim, ao mesmo tempo que eu vi, né, o seu documentário, e nós vamos deixar aqui, nós vamos passar um resumo aqui para vocês ficarem com vontade e vocês experimentarem e assistirem o documentário também. Mas ao mesmo tempo do jornalismo, né, o jornalista, ele tem esse papel, né, de informar, de instruir, de munir a população com relação às informações, né? Como foi o processo na produção do documentário? Certo. Bom, como a Dani falou, realmente o jornalista tem esse papel de ser um agente de informação. Então, ele traz informação para a sociedade. E por que como a gente trabalha isso no jornalismo de saúde? Bom, o jornalismo de saúde, ele vem numa linguagem muito científica. Então, são termos difíceis, nomes de doenças. A população leiga pode ser que não entenda. Então, como a gente fala sobre doenças, aspectos científicos, de uma maneira que todas as pessoas entendam claramente, enfim.
E por meio do documentário, eu consegui fazer isso, eu fugi um pouco dessa maneira mais informal, trouxe para o dia a dia mesmo, para a linguagem que as pessoas entendem, porque é assim que a gente consegue falar sobre esse assunto, né? Sim, e sobre os personagens, né, vamos se dizer assim, do seu documentário, né? Como que você captou esses personagens, de onde eles surgiram, né? Qual é a sua relação com eles? Olha, foi muito difícil encontrar esses personagens, porque é um tema sensível. Muitas famílias não querem abrir a porta das suas casas para falar sobre isso, mostrar a sua Às fragilidade, a vezes as pessoas têm fragilidade. vergonha, né? Isso, a fragilidade da sua mãe, da sua avó, porque são pessoas próximas. Então, foi muito difícil encontrar, tive crises de choro até conseguir encontrar personagens para o documentário. Até que eu encontrei a Dona Ana, que é a personagem principal, daqui a pouco vocês vão ver aí no trailer. Encontrei ela, sua mãe, seu irmão, sua filha. Então, com eles eu consegui contar a história de cada um, a história de todos no geral. Mas eu posso concluir que foi um processo extremamente doloroso. Eu vi que o Alzheimer é uma doença extremamente cruel, porque ele degrada a pessoa. Aos poucos ela vai perdendo a sua identidade, ela não sabe quem ela é, não sabe o seu nome, não sabe o nome dos parentes. Então é uma doença que, assim, extremamente cruel. Mas eu amadureci muito como jornalista e como pessoa, claro. Como jornalista, porque eu precisei construir uma abordagem sutil, com mais leveza, algo mais natural, para extrair os anseios, as vivências de cada entrevistado, até porque é um problema sério, a memória da pessoa que está em jogo. Então, eu não poderia tratar de uma maneira mais, com muita burocracia. Tinha que ser algo leve, algo natural, algo humano, como eu gosto de dizer. E o Alzheimer na minha vida sempre foi um motivo de peso. Pela situação da minha bisavó, sempre foi muito dolorido. Mas fazer esse documentário trouxe um novo significado do Alzheimer para minha vida. Uhum, que bom, Ju. E a gente vê mesmo essa leveza no seu documentário, a gente vê, né, o seu tom de voz, né, até o seu tom de voz, o roteiro que você seguiu, a abordagem que você fez com as pessoas, por mais que a gente vai falar também dos cuidados com quem cuida do doente, né, também a gente vai ter a participação da doutora Karine aqui conosco, mas eu queria saber de você, Ju, qual foi a parte mais difícil, já tendo experimentado uma realidade com, né, a sua bisavó aí com Alzheimer, o que você considerou mais difícil na produção do documentário? Bom, a parte mais difícil foi lidar com gente, lidar com pessoas. Por quê? Vou explicar do início, na verdade. Uhum. Eu montei um roteiro de perguntas, fui com muitas perguntas prontas já para falar com a dona Ana, que é a senhora que tem Alzheimer. Fui com várias perguntas, uma lista pronta. Até que eu cheguei lá e vi que eu não precisava de nada disso. Por quê? Eu não poderia simplesmente perguntar: oi, a senhora lembra que a senhora tem Alzheimer? A senhora lembra da sua filha que está aqui do lado? Aquilo poderia machucar ela mais. Então, eu precisei tratar com mais humanidade. Então, de 20 perguntas que estavam prontas, eu fiz 2 e todas surgiram na hora. Eu cheguei perguntando: oi, a senhora está bem? Como foi o seu dia? A senhora passou bem essa semana? O que a senhora almoçou hoje? E não perguntar: a senhora lembra que tem Alzheimer? Porque, obviamente, ela não iria lembrar, aquilo poderia desencadear algo negativo na filha. E eu não posso simplesmente tratar a pessoa que tem a demência somente como ela tem Alzheimer. Ainda assim, ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade, ela tem outras características que fazem parte da vida dela. Muito bom, Ju. E então agora nós vamos assistir esse teaser, né? Vamos assistir esse resumo aí, que é como se fosse um breve resumo mesmo, uma iscazinha para você ficar com vontade de assistir o documentário todo, que tem duração de 20 minutos, não é isso, Ju? Isso mesmo, 20 então, minutos. vamos assistir aí esse resumo do documentário da Júlia de Lima. Maria Isabel. Esqueci. Eu não imaginava que o Alzheimer era uma doença tão cruel, porque só convivendo, vendo a evolução, você vai vendo como que judia.
Principalmente da pessoa, né? Que você vai perdendo sua identidade, você vai... O fogão foi deixado aceso algumas vezes. As plantas já não eram mais cegadas. As chaves esquecidas pela casa. Algo havia acontecido. Aquele branco na hora de lembrar alguma coisa foi ficando cada vez mais corriqueiro. Eu tenho... Eu tenho 40... A doença, até então estranha para a família, foi endossada com um rude diagnóstico. Era Alzheimer. A tão vibrante e enérgica Dona Ana foi dando lugar a alguém cada vez mais dependente. Agora é meu mundo, né? Tô cuidando dela e enquanto eu puder estar perto, eu vou estar. Nunca vou sair de perto. Fora o amor, paciência, viu? Se você não tiver, não dá conta não. É emocionante. Olha, eu te convido a você assistir o documentário. Alta produção, viu, Ju? Como que foi Obrigada, essa agradeço. produção aí? Bom, durante todo o processo eu tive o auxílio voluntário de um profissional da área, o Ivan Fidelis, figurinha marcada aqui da IPPTV, vocês devem conhecer. Ele me ajudou no processo de produção, de edição, e trabalhando juntos saiu esse documentário. Fico feliz que você tenha Excelente. gostado, Dani. Só fera, é só fera, gente, vale a pena você assistir. Ju, no final, o neurologista, ele fala um pouco também sobre a questão da família em si, que na verdade não é só o doente do mal de Alzheimer, né? É a família toda que fica doente, né? O que você presenciou lá nesse tempo em que você estava fazendo o documentário? Bom, de fato, não é somente a pessoa diagnosticada que tem a doença. O diagnóstico de Alzheimer, ele traz um peso para toda a família, principalmente para aqueles familiares mais próximos, que são os cuidadores. Eu encontrei a Isabel, Maria Isabel, que é a filha da Dona Ana, personagem principal, e ela parou a vida dela para cuidar da mãe. Então, hoje, ela vive 100% em prol da mãe. Ela precisou sair do emprego dela, então ela vive para cuidar da mãe. Então o Alzheimer, ele não afeta somente a pessoa, afeta todos aqueles que estão ao redor. E é importante relembrar, né, que é um cuidado que os parentes têm, né, no caso da filha, né, da doente, porque ela também ficou receosa em quem iria ficar com ela, né? Então, na verdade, ela abriu mão para justamente ter um cuidado específico com a mãe, de qualidade, né, Ju? Agora, o que você aprendeu com tudo isso? Com relação à doença, a experiência de fazer um documentário também? O que foi relevante para você com tudo isso? Olha, apesar de triste, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi muito como fazer um bom documentário, como montar um roteiro, gravação. Aprendi muito mesmo, apesar de triste. Me trouxe uma grande lição de vida também, em me preocupar mais com o próximo, porque, curiosamente, elas são as minhas vizinhas. Descobri isso procurando as fontes e nunca soube que a mãe dela tinha Alzheimer, nunca tive nenhuma informação. Então me fez olhar com um pouco mais de compaixão para o próximo. E eu descobri que é uma doença extremamente comum. Se você sair por aí para perguntar para alguém, com certeza alguém que vive com você, que você conhece, provavelmente tem Alzheimer, é muito comum mesmo. E eu gostaria até de trazer alguns dados aqui, que segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1.200.000 pessoas têm Alzheimer no Brasil hoje e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Então é um número muito alto, muito alarmante e a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 77 anos. Então, como o Alzheimer está está associado ao fator da idade, quanto mais idosos, provavelmente mais casos de Alzheimer vão surgir. Então, é importante a gente falar sobre isso, ensinar como faz o tratamento, prevenção, para que as pessoas se conscientizem mais sobre a doença.
Muito bom, Ju. Eu já quero deixar aqui os nossos parabéns por você ter apresentado o seu trabalho e ter tido esse resultado de excelência. Como vocês podem ver, né, gente, na entrevista dela, ela é muito bem contextualizada, ela se aprofunda em tudo que faz, né? E nós temos o maior orgulho de trabalhar com você aqui. Tá? Saiba disso e fiz questão que você viesse aqui apresentar. Eu acho que isso é uma informação de utilidade pública e por isso também a Ju está aqui hoje. Nós já vamos deixar na sua tela aí o QR Code e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, Ju. Bom, fico muito feliz pelo convite. De fato, o documentário ele foi uma forma de eu conseguir suscitar essa discussão mesmo, de fazer com que as pessoas conheçam. Depois que eu divulguei para amigos, conhecidos, eu vi que muitas pessoas não imaginavam que o Alzheimer era tão cruel, era tão devastador assim. E, enfim, eu agradeço a oportunidade, espero que vocês assistam. Tá lá no YouTube disponível, então vocês podem comentar, deixar a opinião de vocês, que o QR Code está aqui na tela para vocês acessarem. Isso mesmo, Ju, e já fica o nosso convite, tá bom? Para próximas participações aqui conosco. Inclusive, vocês estão vendo, olha, a Ju tá com plaquinha do programa também, gente. Vamos mostrar aí, Ju, ó, jornalista para jornalista. E nós também estamos preparadas para entrevistar a doutora Karine, né, Ju? Isso mesmo, daqui a pouquinho a doutora Karine vai vir falar um pouquinho com a gente sobre o Alzheimer, sobre o diagnóstico, já que estamos no mês Fevereiro Roxo. Muito bem. E a gente deixou aí para você o Instagram da Júlia, você pode acessá-la, você pode mandar sua pergunta, caso você ainda queira interagir com ela, está à disposição, né, Ju? Isso mesmo, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, meu Instagram tá aí na tela, é @_Ju_Lima, e fico à disposição de vocês. Muito bem, a gente vai para o intervalo agora então e a gente volta já já e eu quero ver a sua interação conosco no chat, tá bom? Pode mandar sua pergunta, você tem alguma dúvida sobre o mal de Alzheimer? Manda aqui pra gente que no próximo bloco nós estaremos aqui juntas, eu e a Júlia, entrevistando a doutora Karine Koller. Até já, a gente volta já já, né, Ju? Isso mesmo, até daqui a Fica pouquinho. aí. O canal da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bem, nós já estamos de volta aqui no terceiro e último bloco. Como que passa rápido? Passa muito rápido. E você interaja conosco, mande a sua mensagem pelo chat, mande aí a sua interação para a gente poder participar. E eu quero ver o seu nome aqui nas mensagens, combinado? Aqui do programa Mulher 360, que você sabe que é um programa pensado para você, mulher, na sua completude com Deus e todas as áreas da sua vida, seja saúde, finanças, bem-estar, saúde mental, você viu aí, né? Todos os quadros, dicas, participações e entrevistas, como hoje, aqui agora que nós recebemos. Eu estou junto aqui com a Júlia de Lima e nós juntas vamos chamar a doutora Karine Koller, ela que é médica, nutróloga e oftalmologista e está conosco ao vivo, online, na telinha conosco para a gente poder conversar com ela. Doutora Karine, seja muito bem-vinda novamente aqui ao programa Mulher 360. Obrigada, Daniele, obrigada. Prazer, Júlia. Parabéns pelo documentário, assisti, gostei muito. Você retratou com muita sensibilidade mesmo as dificuldades familiares também. E é um prazer estar aqui de novo falando com vocês. Maravilha, doutora Karine, que bom, né? Vai estar sempre conosco aqui porque
a medicina funcional, essa área que a senhora atua, é algo que nós precisamos e devemos abordar, e hoje de uma forma muito especial, né, doutora Karine, porque nós estamos aí no Fevereiro Roxo, tratando, conscientizando sobre o mal de Alzheimer, lúpus e também fibromialgia, que são doenças que não têm cura e é necessário diagnosticar, né, nesse primeiro momento. Então, para a gente começar aqui esse panorama, né, Ju, nós gostaríamos, doutora Karine, que a senhora desse um panorama sobre o mal de Alzheimer, como identificar essa doença. Bom, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, né, inevitavelmente há um aumento do número de casos de doenças ligadas ao envelhecimento, a um envelhecimento populacional. Então, dentro dessas doenças relacionadas ao envelhecimento, se destacam a demência de Alzheimer, que é o tipo mais frequente de demências, de declínio cognitivo que ocorre com o avançar da idade. E uma doença neurodegenerativa, ou seja, significa que o indivíduo vai perdendo mais neurônios do que a capacidade de repô-los, né? Do ponto de vista de sinais, ele vai apresentando uma dificuldade para aprender novas informações, para reter novas informações. O indivíduo consegue se recordar de fatos mais antigos, mas começa a ter dificuldade nos fatos recentes, esquecer onde guardou objetos, às vezes também vai se perdendo em caminhos que já eram conhecidos, né? Esses são sinais mesmo mais precoces, e com o avançar do tempo, como foi bem mostrado no documentário, né, ocorre a acentuação dessa dificuldade de memória, ao ponto da dificuldade de reconhecer os próprios familiares, o próprio ambiente familiar. Doutora, muito bacana, agradeço o elogio, um prazer falar com você. E eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento do Alzheimer. Existe algum remédio específico, algum remédio indicado para a doença? Bom, os tratamentos convencionais indicados, eles atenuam temporariamente os sintomas, não há um tratamento realmente efetivo para a cura do Alzheimer do ponto de vista convencional alopático, né? O que nós temos observado dentro do contexto da nutroterapia é um número crescente de estudos que demonstrou reversão do declínio cognitivo, pacientes que haviam até deixado de trabalhar pela dificuldade cognitiva, conseguiram recuperar e voltar a retomar o trabalho, e com medidas que envolvem a nutroterapia, mudanças na dieta, manejo do estresse, detoxificações, né, retirada de substâncias tóxicas do organismo, e cada vez mais tem se relacionado o Alzheimer com uma dieta com predomínio de açúcar, né? Hoje sabe-se que os neurônios têm uma espécie de resistência à insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula. Então, como os neurônios do indivíduo com Alzheimer, ele tem maior dificuldade de aproveitar esse açúcar, observa-se que no Alzheimer é até usado o termo diabetes tipo 3. Então, à medida em que essa resistência à insulina aumenta no indivíduo com Alzheimer, é observado a piora desse declínio cognitivo e da memória. Então, medidas de dieta são importantes. A gente sabe que, a rigor, a causa tem fatores genéticos e a idade, o avançar da idade. Por que o avançar da idade? Ora, porque todos nós nascemos com a nossa genética pronta.
mas nossos genes podem ficar ali adormecidos, silenciados, porque nós temos mecanismos para silenciar os nossos genes. Só que quanto mais o tempo passa, mais a gente se expõe a fatores ambientais que são gatilhos para acordar essa genética. Por isso que com o avançar da idade o risco aumenta. Mas é possível sim fazer um tratamento preventivo. Mesmo que você tenha uma predisposição genética, isso não é uma sentença. É possível você direcionar seus hábitos alimentares, mas você deve começar agora, né? Bom, e começar a mudança agora, para você ter uma velhice mais saudável. Muito bem. E doutora Karine, nesse caso, né, como a senhora falou sobre a questão, basicamente também da forma como você também ingere os alimentos, a alimentação, ela tá, porque a gente tem visto casos e casos aumentarem drasticamente, né, no Brasil e no mundo da doença do Alzheimer. Inclusive a Carol Castro, que está participando conosco no chat, e ela fala, Dani, a doença de Alzheimer faz parte do envelhecimento normal? Não é que faz parte, né, doutora Karine? Se a gente tiver os devidos cuidados, fazer o preventivo, né? De que forma a pessoa pode evitar a doença do Alzheimer, se é que a gente pode falar assim? Então, realmente, como eu disse, o envelhecimento, ele acontece, mas eu posso escolher envelhecer de uma forma saudável ou envelhecer de uma forma que vou ter maior número de doenças. Então, como que eu vou evitar? Eu vou evitar os fatores ambientais que a gente sabe que favorecem a doença. Esse aumento do número de casos, né, também a gente encontra uma explicação nos hábitos alimentares novamente, né? Nos últimos 60 anos, o predomínio da alimentação de nós brasileiros também, e no mundo, né, é um predomínio de alimentos mais industrializados, mais ricos em açúcares, e o que favorece o Alzheimer, por ter um aspecto mais inflamatório. Tudo aquilo que é inflamatório vai favorecer qualquer doença, porque na base de qualquer doença, seja ela genética ou degenerativa, na base todas têm em comum uma inflamação crônica de baixo grau. Tudo aquilo que nos inflama vai favorecer. E a dieta ocidental, ela tem um predomínio de gorduras vegetais e carboidratos, que gera um desbalanço num componente importante da dieta, que é o ômega 3. Eu acabo ingerindo uma proporção muito maior do ômega tipo 6 do que do tipo 3, que é mais anti-inflamatório. Então, uma medida que preventiva seria acrescentar à sua dieta uma suplementação com ômega 3 para que você não tenha esse desbalanço entre os tipos de ômega que favoreçam uma alimentação inflamatória. A atividade física já está comprovado que o exercício físico é capaz de liberar no nosso cérebro fatores de proteção cerebral. Então, a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, que é o mínimo para você não ser considerado sedentário, já é também um fator de proteção. E o manejo do estresse também, né? A gente não pode esquecer que o estresse é tão comum no nosso estilo de vida atual, ele mantém um elevado nível de cortisol, que aciona a nossa genética, fazendo com que a gente tenha maior risco de doença, maior número de doenças. E doutora, a gente fala muito do paciente, da pessoa que tem Alzheimer, mas muitos familiares são os cuidadores em tempo integral dessa pessoa. Como cuidar do cuidador de fato? Como fazer com que ele também tenha essa importância? Como a gente lida nessa questão? Isso é muito importante, porque realmente a família adoece. A família adoece junto e muitas vezes
se sacrifica, né? Vamos dizer assim, que negligencia o próprio cuidado em função de cuidar daquele familiar. E o sofrimento causado, como você bem mostrou no seu documentário, né? Aquela tristeza de uma filha preocupada com a possibilidade da mãe não reconhecê-la mais, né? Bom, a gente tem que lançar mão de coisas que trazem um alento, né? São as dores do ser humano, né? Nem sempre a gente tem uma explicação técnica para isso. A gente pode pensar do ponto de vista filosófico, já nos primeiros filósofos que chamaram a atenção para a existência da alma, né? Então, quando a gente pensa no envelhecimento comprometido pelo esquecimento e tantas outras formas de envelhecer não saudáveis, né? A gente pode fazer uma analogia com o pensamento de alguns filósofos que nos ensinaram a ver a essência como algo que nem sempre é visível, é aparente, né? Então, se relacionar com o indivíduo com Alzheimer, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, requer mesmo uma disponibilidade afetiva importante que nos ajuda a treinar esse olhar para enxergar o que não se vê, né? Então, ter um suporte, seja na espiritualidade, ou seja na psicoterapia, ou seja em revezamento, acho muito importante o revezamento, né? Para que não se sinta sobrecarregado, poder haver um revezamento entre os familiares no cuidado com o paciente e cuidar desse aspecto emocional também. Doutora, e a gente tem aqui um comentário da Débora na nossa live. Ela perguntou: o que fazer quando o paciente com a doença de Alzheimer está na sua própria casa e diz que quer ir para casa? Bom, falando por experiência própria, a minha bisavó, ela estava em casa, ela ia para o portão, gritava na rua para os vizinhos: eu quero ir para minha casa, eles estão me batendo, eu não pertenço aqui. O que a gente fazia? Lógico, cada família vai adotar um comportamento. A gente pegava a minha avó, colocava ela no carro, dava uma volta na rua e voltava para o mesmo lugar. E ela falava: ah, sim, agora eu estou em casa. Então, como lidar nessa situação? E também o Alzheimer, ele traz muitos pacientes ficam agressivos. Como lidar com esse tipo de comportamento? Esse exemplo que que a telespectadora citou, foi bem exemplificado. Esperar, distrair, mudar o foco, né? Mudar o foco e tentar distrair, fazer outra coisa, dar uma volta, como eu disse, revezamentos. Em situações mais extremas, quando acontece do paciente estar mais agressivo, ter dificuldade para dormir, ter uma compulsão alimentar que coloca até em risco o ganho de peso, sobrepeso, existem medicações, né, com o intuito de ansiolítico, diminuir o nível de ansiedade e agitação do paciente, né? Então, é importante que ele tenha um médico de confiança que possa orientar na prescrição dessas medicações, né? E o equilíbrio, né? Não supermedicar, que vai fazer com que exista um excesso de sedação, mas também ter o suporte nesses momentos de maior agressividade e entender que vai passar, que é um momento, é uma crise, vai passar, mudar o foco, tentar falar de outra coisa, levar para um outro ambiente. Pacientes com Alzheimer também eles descompensam com mudanças de ambiente, também pode acontecer isso, né? Ambientes novos, diferentes, mudança de casa, podem agravar o quadro, deixá-los mais
agitados, porque eles se desorganizam, né? Perdem mais ainda o referencial. Então, entender, dialogar com o seu médico, né? Se for possível, uma equipe multidisciplinar que possa dar o apoio para o familiar também. Porque é multidisciplinar mesmo, na verdade. São várias frentes de cuidados que são necessárias. E, doutora Karine, a gente tem também aqui uma telespectadora participando e ela está perguntando assim, ó, é Luana Souza, inclusive. Dani, se meus pais tiverem a doença, eu também terei? Então, ela está querendo saber, né, e ter um diagnóstico, assim, se é previsível se os pais têm. Por exemplo, eu também tenho minha avó que está doente, acamada, inclusive já não responde a estímulos, está com sonda e minha mãe cuida dela. É previsível isso? E a gente tem como saber, doutora Karine? Olha, eu vou responder do ponto de vista médico e pessoal, que eu faria, né? Se eu tenho antecedentes de Alzheimer na minha família, eu não preciso fazer um teste genético para me dizer qual é a minha chance. Eu conhecendo os recursos que a medicina do estilo de vida propõe, a nutroterapia, eu vou agir como se eu tivesse a predisposição e vou trabalhar a partir de agora para não ter, para não permitir que esta genética se expresse. Então, eu vou cuidar para que a minha alimentação seja mais saudável possível, vou incluir ômega 3, eu vou evitar uma dieta rica em açúcares e alimentos inflamatórios, eu vou fazer atividade física, pelo menos os 150 minutos por semana para não ser sedentária, eu vou tomar cuidado com o estresse, vou ter medidas para gerenciar melhor o estresse, né? E já vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, porque não raro a gente vê casos assim de doenças neurodegenerativas em que um familiar tem e algum descendente se preocupa que vai ter, faz um teste genético e a preocupação dele é tamanha em ter doença que acaba sendo um fator de estresse que funciona como um gatilho e acaba realmente desenvolvendo a doença. Então, lembrar que o estresse, essa preocupação, não é saudável, né? Então, ter uma atitude proativa, porque a gente já sabe que a genética não é uma sentença. Então, nós não somos reféns da nossa genética. É possível mudar. Então, comece agora. Excelente, doutora Karine. Muito, muito obrigada por sua participação. Nós gostaríamos que você pudesse deixar os seus contatos aí para quem quiser te acessar diretamente, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, eu posso deixar a minha rede social. Já está na tela. E eu gostaria de deixar também para os nossos telespectadores sugestões de livros para renovar a esperança. Então, agora temos uma tradução para o português, de um neurologista, Dale Bredesen, que desenvolveu um estudo, um programa de tratamento com nutroterapia e medicina integrativa, em que foi esse que eu citei, que conseguiu reverter o declínio cognitivo. Esse aqui também, agora tem uma tradução em português, da Mary Newport, que é uma médica que ao descobrir que seu esposo estava com Alzheimer, ela passou a estudar, administrou óleo de coco e outros elementos e também conseguiu melhoras. Excelente. Então, são sugestões, tá bom? Muito obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade em breve. Eu que agradeço, tudo de bom. Obrigada, doutora Karine, para você também. Bom, e ainda nós temos participantes aqui pelo nosso chat, né, Juju? Olha, Vânia Dias, obrigada por sua participação. Vânia, Rosângela, Tilde Durães,
Jocelena Mursa Nunes de Souza. Roger está participando também, gerente administrativo aqui da IPP. A Júlia é uma excelente profissional, eu concordo. Valeu, Dani, pelo convite. Olha, gente, a gente só está chancelando aquilo que ela já brilha naturalmente, aquilo que ela já faz mesmo, por quem ela é, sua essência. E agradeço também a Rosângela Faísca. Acredito que a sua pergunta já foi respondida. Juju, agora é com você. Tem mais alguns comentários, sim. A Eliane Martins deu um olá. A Carol Castro, Luana Souza, a Doraci Brizola, a Vera Trigueiro. E a gente agradece o comentário de cada um, a participação. Ter vocês aqui com a gente é muito importante. É isso mesmo, e eu volto amanhã. Juju, nós vamos combinar aqui, ela vai voltar outras vezes. Já fica o nosso convite, hein, Ju? Pode Obrigada deixar. mais uma vez por sua participação, fez toda a diferença. Obrigada, fico muito feliz. Que Deus abençoe cada um que está assistindo. Então vamos mandar um beijo, ó. E até amanhã. Tchau, tchau.